Olá, eu sou Giovana Cruzariol, do curso de Nutrição, e vou falar um pouco hoje sobre doenças genéticas. A primeira é a ataxia espinocerebelar do tipo 3, uma doença de transmissão autossômica dominante, ou seja, para um indivíduo ser afetado por ela, basta que um dos alelos contenha a mutação responsável por essa doença. O risco de transmissão é de 50% para cada filho, considerando que somente um genitor seja afetado pela doença. Existem chances iguais entre homens e mulheres de serem afetados por essa doença. Existem 5 tipos dessa ataxia. Cada uma ocorre num tempo da vida e com alguns sintomas. Já no tipo 3, os sintomas começam entre 30 e 60 anos, causando principalmente alteração na parte visual, causando movimentos involuntários dos olhos, além de prejudicar a parte sensitiva. A progressão do tipo 3 é mais lenta. Os sintomas são falta de coordenação no movimento do corpo, perda de equilíbrio, dificuldade de pegar objetos, movimentos irregulares dos olhos, dificuldade para engolir, dificuldade de escrever, tremores excessivos e fala embolada ou arrastada. A segunda doença é a anemia falciforme, que recebe esse nome pela transformação dos seus glóbulos vermelhos normais em glóbulos vermelhos com formato de foice, por isso falciforme. Ela é uma doença autossômica hereditária recessiva. Essa é passada dos pais para os filhos. Os sintomas são observados a partir do segundo ano de vida, como crises de dores, síndrome de mão e pé, úlcera, infecções e o sequestro de sangue no baço. A anemia falciforme é uma doença hereditária que transforma glóbulos vermelhos saudáveis em glóbulos vermelhos doentes com formato de foice, que podem causar a estagnação do sangue, fazendo que ocorram infartos teciduais, dores nas juntas ou no abdômen e outros. O diagnóstico pode ser feito através do teste do pezinho. Se duas pessoas com o traço falcêmico se unem, os seus filhos podem nascer com a doença falciforme. Por isso, logo ao nascer, é possível identificar essa alteração. Se a pessoa tem mais idade, o diagnóstico pode ser feito através de um exame de sangue. O tratamento pode ser feito através de medicamentos, alimentação, mas sempre um tratamento contínuo durante a vida com especialistas. Por último, a doença de von Hippel-Lindau. E se uma pequena alteração nos genes pudessem aumentar o risco de tumores em 6 diferentes partes do corpo? Os olhos, o cérebro, a medula espinhal, os rins, os pâncreas, as glândulas adrenais. Isso é o que acontece na doença de von Hippel-Lindau. Essa é uma doença familiar associada ao feocromacitoma, que apresenta uma incidência estimada de 2 a 3 por 100 mil pessoas e ocorre em pacientes com mutações germinativas no gene VHL, ou seja, uma doença muito rara. Embora essa seja considerada recessiva ao nível celular, a sua herança obedece um padrão autossômico dominante. Então, indivíduos heterozigotos para mutações germinativas no gene VHL manifestam a doença após a perda do alelo normal, ou seja, a perda da heterozigose, e geralmente apresentam tumores múltiplos e bilaterais, de aparecimento precoce em comparação aos pacientes sem a mutação germinativa, onde os 2 alelos precisam ser afetados por eventos somáticos independentes. Com todas essas condições genéticas, os sintomas dependem do tamanho e da localização do tumor. Os sintomas podem incluir a cefaleia, tonturas, fraqueza, ataxia, diminuição de visão e hipertensão. Já o tratamento, ele é cirúrgico, por se tratar de tumores tanto benignos como malignos. Algumas vezes é necessário a radioterapia, ou para os angiomas da retina, a coagulação a laser ou a crioterapia.